Graça e paz, queridos. Hoje é um dia especial, é o dia em que comemoramos o Dia das Mães e nós queremos homenagear a todas as mães, em especial as mães da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando cada família, cada lar nesse dia. Em nome de Jesus. Vamos então louvar ao Senhor, cantarmos hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a primeira canção que nós iremos cantar fala exatamente disso. É o hino de número 155 do cantor cristão, que traz por título O Grande Amigo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a única razão do nosso louvor
e de toda a nossa adoração. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em que fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz do meu coração, eu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em que fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz do meu coração, eu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Uma pessoa mais do que especial, muito especial. Esse é o tema que nós iremos refletir juntos nesta noite. O texto se encontra no segundo livro de Reis, o capítulo 4, do 8 ao 37. Mas nós só iremos fazer a leitura até o verso 17, irmãos. Diz assim o texto da palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem, e uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. E assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e, ao subir ao quarto para descansar, disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ele veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhes que somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar ao seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim.
Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com os filhos em seus braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida e no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu havia dito. Amém, igreja? Vamos ficar por aqui, vamos orar. Paizinho de amor, Deus de imensa bondade, graças nós te damos por este privilégio que temos, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. E nesta hora pedimos que o Senhor tenha total acesso aos nossos corações. Venha falar por meio do Teu Santo Espírito, Pai, abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento, Pai, para comunicar as Tuas verdades em nossa vida. É no Teu nome que oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa muito especial. Este é o tema que nós iremos conversar um pouquinho hoje, nesta noite. E quando eu falo dessa pessoa especial, você já deve imaginar a respeito de quem estou falando, né, queridos? Sim, é dessa pessoinha mesmo, a nossa mãe. Hoje é o dia delas, o dia das mães. Este é um dia muito especial, queridos. É um dia tão especial que é o segundo dia mais importante depois do Natal. Em termos, né, de comércio, em termos comerciais. E isso mostra, queridos, que as nossas mães são pessoas especialíssimas para nós. Neste texto que nós acabamos de ler, do segundo livro de Reis, nós encontramos o relato desta mulher, uma pessoa que já era muito especial por ter um bom coração, por ser hospitaleira, caridosa. Nós vimos aqui no texto e até destacamos, né, algumas características, algumas qualidades desta mulher. Nós vimos que ela era uma pessoa que já tinha muitas posses, era rica, era uma mulher caridosa, era uma pessoa que não era interesseira, repartia os seus bens. E principalmente foi abençoada por Deus com um filho. Uma vez que o seu marido já era idoso, possivelmente ela também, né, já não podia mais gerar filhos. Com certeza, esta mulher da cidade de Sunem, que já era de certa forma uma pessoa especial, agora ela se tornaria ainda mais especial por se tornar mãe. Veremos, queridos, nesta noite algumas características próprias que tornam todas as mães especiais. E nós vamos buscar juntos aplicar, refletir, meditar nessa experiência super especial desta grande mãezona da cidade de Sunem. E uma das primeiras coisas que nós podemos ver e trazer, né, para este dia tão especial do Dia das Mães é que a nossa mãe é especial, porque ela está sempre pronta para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos de dificuldade, no verso 18 ao verso 20, nós podemos ver que o texto diz que certo dia, quando o menino estava crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve-o para casa, para a mãe dele." O servo levou o menino para casa e a mãe segurou ele no colo, mas por volta do meio-dia, ele morreu. A primeira característica que podemos ver, queridos, de uma mãe que realmente é uma mãe especial, é que esta mãe ela estava pronta, sempre pronta a ajudar o seu filho. É isso que torna as mães especiais. Sempre elas estão prontas a ajudar. Mesmo elas não tendo tempo, mesmo elas estando atarefadas,
as mães, elas sempre estão dispostas a ajudar, seja em qual for a situação. Nós vimos aqui que o texto, o pai estava trabalhando, ocupado com os empregados, quando o filho passou mal, se sentiu mal. Enquanto o filho estava brincando ali, né, enquanto o pai trabalhava, estava tudo bem. Mas quando o menino passou mal, aí o pai não teve dúvidas. Ele achou melhor entregar ao menino à sua mãe, como nós podemos ver no verso 19. Com certeza, queridos, a mãe sabia cuidar bem do seu filho. A mãe saberia melhor lidar com essa situação, né, do mal-estar daquele menino. E quando nós olhamos para essa história, esse relato, esse fato bíblico, queridos, que aconteceu há mais ou menos 2.800 anos atrás, parece que esse fato ainda, né, da mulher de Sunem é bem atual nos dias de hoje. Parece que os pais de lá para cá não mudaram muita coisa. Geralmente os filhos brincam, cheirosinhos, bonitinhos com o pai, quando está tudo bem, quando está saudável. Mas quando fica doente, quando tem que trocar uma fralda, né, quando acontece uma situação que foge ali do controle do pai, ele logo busca entregar o menino aos cuidados da mãe. Podemos ver, queridos, que naquele tempo essa mulher ela não tinha muitos recursos da medicina como nós temos hoje. Mas podemos imaginar que ela deve ter feito aquele chazinho para ele. Podemos imaginar que ela deve ter feito aquele remedinho caseiro para aliviar ali as suas dores, o seu mal-estar, a sua enfermidade. E nós vimos que aquela mãe não largava de jeito nenhum o seu menino, o seu filho, do seu colo. Pois o seu filho, como nós vimos, estava muito doente. E o colinho da mamãe era o melhor lugar para se ficar naquele momento. O colo da mamãe, a gente pode dizer que é tudo de bom, é um santo remédio, principalmente quando nós estamos nos sentindo mal. A doença, queridos, como nós vimos aqui nesse texto, é uma dificuldade. Mas é claro que aquela mulher que está disposta a ajudar na doença, ela ajuda também em qualquer outra ocasião. Tenho certeza, queridos, que a maioria pode se lembrar de alguma situação, né, que precisaram da ajuda da sua mãe. E eu não tenho dúvidas que ela estava lá presente a te dar o suporte, a te ajudar naquele momento em que você mais precisava. A nossa mãe estava ali prontinha a nos ajudar, como se fosse a única pessoa deste mundo. Em várias situações que nós às vezes passamos de dificuldade, né, ao longo dessa nossa caminhada nessa vida, às vezes há alguns apertos financeiros, às vezes passamos por dificuldades de enfermidade, às vezes quando estamos, né, saindo para conquistar o nosso primeiro trabalho ali de carteira assinada, nós vemos ali a nossa mãe sempre presente, né, lavando a nossa roupinha, preparando a nossa comida, nosso almoço quentinho, cuidando da gente ali, de maneira tão carinhosa, tão amorosa. Nos momentos de enfermidade também, fazendo aquele remedinho que só receita de mãe realmente sabe fazer. A nossa mãe ou se nós não temos mais ela, foi uma pessoa mais do que especial e continua sendo e sempre será especialíssima para mim e para você. A segunda coisa que o texto nos mostra é que a nossa mãe, ela é especial porque ela luta por nós, mesmo quando as esperanças se acabam. No verso 21 ao verso 30, queridos, o texto diz que aquela mãe carregou para cima o seu filho e deitou ele na cama do homem de Deus. Fechando a porta, deixou ele ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos seus servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. O marido retrucou perguntando: por que hoje? Não é festa de lua nova e nem sábado.
Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta, ele mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. E Geazi, o seu servo, quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu pedi um filho ao Senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar. Pegue o meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa, se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. A nossa mãe, queridos, ela é uma pessoa tão especial, porque ela está sempre pronta para lutar por nós, ainda que não resta mais esperança. Como vimos no verso 20, o menino ficou no colo daquela mãe até morrer. As esperanças acabaram porque aquele menino havia morrido. Para qualquer pessoa normal, irmãos, não havia mais esperança, pois a criança morreu. Não tinha mais o que fazer, o menino já havia partido. Mas para aquela mulher, para aquela mãe, ainda havia esperanças. Ela lutou pela vida do seu filho até mesmo depois de morto. Afinal de contas, ela era mãe, não é verdade, queridos? E o que uma mãe não faz ou não faria pelo bem-estar do seu filho? Podemos imaginar que ela deve ter pensado: Deus me deu este filho como promessa feita pelo profeta. Então ele pode dar a vida novamente ao meu menino. Do ponto de vista daquela mãe, ainda havia esperança. Nós vimos também que essa mulher, ela não perdeu tempo. Ela foi imediatamente atrás do recurso para aquilo que normalmente diríamos: não há mais recursos. Ela não disse nada ao marido, e ela fez bem, pois provavelmente ele não deixaria ela cometer esse ato de loucura, pois o menino já estava morto, já não tinha mais o que fazer. Nós vimos que ela agarrou-se ao homem de Deus, e ela não largou de jeito nenhum, enquanto ele não decidiu voltar com ela para casa para interceder ao seu Deus e trazê-lo à vida novamente. Mãe, queridos, ela é bem assim. Se tiver que implorar em favor de um filho, ela implora. Se tiver que morrer por você, ela morre. Se tiver que lutar com todas as suas forças até o fim, ela luta. Em terceiro lugar, queridos, a nossa mãe é tão especial porque ela só fica bem quando vê que nós estamos bem. No verso 31 ao 37, o texto diz que Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino ainda estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre a dele, os seus olhos sobre os dele, as suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Desta vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Ela caiu aos pés do profeta, se curvou diante dele, e então pegou seu filho e saiu.
quando olhamos, queridos, para a experiência incrível desta mãe, do texto em que nós estamos meditando, essa mãe ela só ficou bem quando viu que o seu filho, quando viu que a situação estava tudo bem com seu filho. O servo do profeta, como nós vimos aqui, foi adiante, mas não conseguiu ressuscitar o menino. Nós podemos imaginar a aflição, o aperto do coração daquela mãe, que a primeira tentativa não deu certo. Mas nós vimos que ela continuou o trajeto com o profeta ali firme, confiante. Ela ainda tinha fé. Ela acreditava que aquela situação podia ser revertida. O profeta encontrou o menino e realmente constatou o que ele já sabia. O menino estava morto. Só a mãe que ainda não queria aceitar e acreditar. Então o profeta orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Finalmente, vimos que o profeta entrega o menino vivo, ressuscitado para sua mãe. E nós podemos ver, queridos, que valeu a pena toda a insistência, toda a perseverança daquela mãe, que agora estava agradecida. E ela se prostra ali, aos pés do profeta, e em seguida pega o seu filho e sai. Agora estava tudo bem com aquela mãe, porque o seu filho estava bem. Por 2 vezes nós vimos aqui no texto bíblico, querido, que aquela mãe fala que estava tudo bem. A primeira foi no verso 23 com seu marido, e a segunda no verso 26 com o servo do profeta, Jazi. Mas não era verdade. Disse para o seu marido que estava tudo bem, às vezes escondendo aquilo que realmente havia acontecido. Ela tinha boas razões para isso. Ela disse ao servo do profeta também que estava tudo bem, porque queria falar diretamente com o profeta, abrindo o seu coração e dizendo para ele, como nós vimos no verso 28, acaso eu pedi algum filho, meu Senhor? Não me dê falsas esperanças. As nossas mães, as mães, são bem assim mesmo, queridos. Só ficam bem quando nós estamos bem, quando ela consegue ver na nossa fisionomia que nós estamos bem. Aqui neste relato bíblico, queridos, é um caso extremo que nós vimos. Um caso de morte. Mas pode ter certeza que por muito menos a sua mãe não ficaria bem se você também não estivesse bem. Às vezes não estivesse se sentindo bem no emprego, às vezes na sua própria saúde, no seu relacionamento com seus amigos, no casamento, na igreja. A nossa mãe só fica bem quando vê o nosso bem. Então, queridos, valorize a sua mãe, porque ela está pronta para te ajudar em todos os momentos difíceis da sua vida. Valorize a sua mãe, porque ela está disposta a lutar por você mesmo quando as esperanças se acabaram. Valorize a nossa mãe, porque ela só estará bem se você estiver melhor ainda. Que Deus possa te abençoar, queridas mãezinhas da Igreja Batista do Jockey de Itaparica. Que Deus possa guardar a sua vida e resplandecer cada dia mais e mais o brilho de Cristo na vida de vocês. Feliz Dia das Mães. E que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.